Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Em Comum, um espaço de pessoas comuns, unidas por um propósito em comum, buscando uma existência em comum. E é por aqui que Deus quer falar com você. Mas antes de começarmos todas as nossas reflexões sobre os mandamentos, ou melhor, sobre além do que está escrito ou do que a gente entendeu até agora, ouça essa música, porque eu tenho certeza que ela preparará o seu coração para todo esse estudo. Achei em ti meu grande amor, me derramei ao ver tuas mãos, Senhor. A tua dor, sofreste assim pra me dar vida. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, pra te adorar. Achei em ti meu grande amor, me derramei ao ver tuas mãos, Senhor. A tua dor, tuas feridas, sofreste assim pra me dar vida. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, pra te adorar. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, pra te adorar. Te adorar, Senhor. Oh, oh, oh. Amém.
Como é bom ouvir Deus falando conosco por meio de músicas tão bonitas e tão inspiradoras como essa. E agora que eu já sei que você aí está preparado para estudar um pouco mais conosco, nós começaremos o nosso estudo do 7º mandamento. Você já sabe que mandamento é esse? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Um mandamento grande, né, pastor? Rapidinho, curtinho e bem famoso, viu? Bem famoso. Você já sabe que mandamento é esse? Não adulterarás. E hoje o pastor Lucas conduzirá todo o nosso estudo, todas as reflexões para além do que até hoje entendemos. Pastor Lucas, quando a gente fala não adulterarás, o que vem à sua mente, ou melhor, a sua não, né? Eu acho que você já tem elaborações mais complexas sobre ele, mas no momento anterior, quando você se deparou com o mandamento, o que foi te apresentado? Eu acho que esse é um dos mandamentos que eles são mais conhecidos e pesados no convívio da igreja cristã. Não tem como, quando a gente fala de pecado sexual, é talvez um dos pecados assim mais visíveis, até mais condenados, mais fácil apontar. Então Exatamente. é um dos pecados mais fáceis. Sim. Que a gente percebe esse maior apontamento da comunidade cristã. Sim. E o mais interessante, não, acho que o mais cruel é que esse pecado é como se fosse uma marca. Aquela Sim. pessoa foi marcada para o resto da vida. É quase como a tal da marca de Caim, né? Sim. Se carrega para uma vida e a gente tem mais dificuldade como comunidade cristã de perdoar os pecados sexuais do que qualquer outro. Sim. Então, a pessoa pode ser mentirosa, a pessoa pode ser até mesmo assassina, ela pode ser, mas assim, o estigma, a marca, como você falou, do pecado sexual na comunidade cristã é muito, muito grande. Então, quando existe, né, essa compreensão do não adulterarás, a gente pensa no casamento ou naqueles que estão para casar, né? Sim, sim. Então são as duas realidades mais claras. A gente foi levado a pensar muito tempo nesses dois contextos apenas. Sim. E de uma forma bem enfática, não é? Sim. O que é o adultério? Esse mandamento curtinho não tem muito para se interpretar, até mesmo porque não adulterar. É claro. É claro, você não vai sair da sua caixa do seu relacionamento. Então, recentemente a gente vive numa sociedade onde a gente tem relacionamentos que não são apenas físicos, né? Não são apenas assim pessoais, existem aí uma nova realidade virtual, né? Que acaba expandindo um pouquinho essa questão do não adulterar. Então, se no passado se falava muito de traição, né? Da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, né? Das duas partes ali dentro do casamento, se existia uma traição, quer seja uma traição sexual, de envolvimento emocional, às vezes de confiança, né? Existia aquela coisa assim da pessoa acabar abrindo o coração para outra pessoa, se envolver emocionalmente, enfim, isso já era visto como adultério, traição. Hoje a gente tem um aspecto ainda mais abrangente, que é a realidade virtual, né? Que é desde a pornografia até mesmo o que eles falam de sexting, né? Que é trocar mensagens de texto com conotação sexual. Enfim, existe um universo muito maior hoje que se encaixa dentro dessa questão de adultério, né? Sim, e pensando um pouco mais sobre isso no contexto de relação de Deus com o povo, certo? Que é disso que nós estamos falando, sim, também, né? Também. Do mandamento de forma contextualizada, isso. A partir do todo, não de forma individual. Então, a gente pensa nesse mandamento sendo apresentado como o 7º, depois de várias coisas que Deus já tinha falado para o povo. Sim. Né? De um amor que não deveria ser egocêntrico, de um amor não só para mim, o meu para mim, mas o meu que é para Deus, porque sim. Deus me amou primeiro. E aí esse amor que está em mim vai para o outro. Sim. E no contexto do adultério, a gente percebe essa ruptura. Sim. E é legal, você colocou um negócio muito interessante.
a construção dos 10 mandamentos, eles realmente não são isolados, eles não estão perdidos ali no meio, ele não é um sétimo solto, né? Ele é a construção de 6 outros mandamentos que vieram anterior, e ele também vai dar sequência, ele vai dar um legado para outros 3, né? O 8º, o 9º e o 10º. Então, assim, eles não estão soltos. Esses 4 primeiros mandamentos, Deus se revela então para o povo. Se revela dizendo, olha, eu sou um Deus de relacionamento. Então, venha e me conheça, o primeiro mandamento. O segundo mandamento é justamente o seguinte, olha, se relaciona comigo. Se você quer me conhecer, agora se relaciona. O primeiro mandamento que foi esse, venha e me conheça, agora que você me conheceu, se relaciona comigo, no dia a dia, no contato. O terceiro é, bom, a gente já se conheceu, você já conviveu comigo, agora a gente tem uma história, usa bem dessa história que a gente tem, da mudança do caráter, do meu caráter contigo, usa de forma consciente. O quarto mandamento, eu vou me derramar contigo, sabe? Existe um espaço no tempo, um templo no tempo que eu separei para a gente ter esse contato de maneira especial, há algo especial nesse dia, nesse momento, nesse tempo. O quinto é a ponte, é a transição, da onde a gente aprende tudo isso de Deus e agora a gente vai traduzir ou vai transferir isso para o outro, né? Para as próximas gerações. Então fala de momento de gerações, pai, mãe, honra. O sexto, que a gente falou na semana passada, é sobre matar, né? Você preservar a vida, você dar valor à vida. Então você vem de conhecer a Deus, de se comunicar com as gerações, e aí você respeitar a vida, e aí no momento que você chega nesse ponto, vem o não adulterarás, que é colocar em prática tudo que é original, porque a palavra adulterar, não só no original, que tem ali uma palavra bem forte com relação à questão sexual, mas também existe uma compreensão de não quebrar aquilo que é original. Então é muito mais que um substantivo masculino. Muito mais. Sério? Muito mais, porque se a gente ficasse só nessa primeira definição, a gente já teria acabado aqui, olha, não traia seu esposo, não traia sua mulher, seja fiel em casa e está tudo certo. Mas não é só isso. Não é. Então, entenderam aí? Não é apenas esse substantivo que nós até agora limitamos, ou melhor, simplificamos. Sim. Nosso objetivo é expandir, não é? Sem dúvida. Então, quando a gente traz o adultério, a gente traz a concepção de adultério, a gente já falou um pouco desse aspecto da relação interpessoal, da relação conjugal. Sim. Mas o adultério não é só isso. Não é. Vai muito mais além disso. Adulterar, nesse contexto, não só no contexto em que o mandamento se apresenta, mas no contexto em que Deus se revela para o povo. Sim. O que significa adulterar, pastor? Então, quando a gente começa a captar a ideia do que Deus está construindo, a gente já falou isso em outros episódios, Deus traz o povo de uma realidade escrava, mentalidade escrava. Eles estão no deserto, eles estão fugindo, eles têm riqueza, eles estão sendo cuidados por Deus, né? E um cuidado paternal, carinhoso, cuidadoso, divino. É algo de perto, Exato. É o próprio Deus ali, a mão de Deus. É a nuvem de Deus, é a sombra, é o fogo, é a comida, é a água. Deus está sendo paternal. Então, o que Deus está construindo com eles é a possibilidade deles construírem na mente, na cognição, no entendimento, o que é uma nova relação. Porque eles tinham uma relação com os deuses no Egito de muita subserviência, por conta da escravidão, por conta do medo. A teologia, ou a forma de explicar os deuses dentro do Egito e também do Antigo Oriente Médio, na boa parte das vezes, a humanidade ela é castigada pelos deuses, ela precisa oferecer ofertas para aplacar a ira dos deuses, eles têm medo, o súdito tem medo do seu Deus. Com a relação com o Deus de Israel é diferente, eles não precisam ter medo, Deus cuida, Deus é paternal e Deus não está pedindo nada em troca naquele momento, sabe? Até a chegada no Sinai, Deus está cuidando para criar neles essa mentalidade, olha quem eu sou.
Olha a dinâmica de relacionamento que a gente tem. Então, quando ele apresenta, ele vai dando o seguinte: bom, então eu vou dizer para vocês o que é o meu plano original para vocês na nossa relação. Trazer a ideia de plano original, né? De Sim. Deus demonstrando o plano original Sim. por meio dos mandamentos, remonta ao quê? Qual foi o plano original de Deus para a humanidade? O plano original está lá no Éden. Então, assim, para a gente não perder o fio da meada, guarda essa informação do Éden, mas lembra que na construção ali desses 10 mandamentos, o povo que é escravo e que não é só hebreu, filhos de Abraão, Isaac e Jacó, já está uma mistura de egípcios e outras nações que se aproveitaram daquele êxodo de se libertar de uma terra de escravidão e seguir junto com eles, já é um povo sem identidade. O que Deus vai trabalhar agora é construir uma identidade. Identidade te diz quem você é, te dá tranquilidade em saber quem você é. Se alguém aqui quiser mudar a Bruna e dizer assim: não, Bruna, não faz assim que eu acho que não é legal isso para você. Se você tem uma identidade forte, ainda que você seja respeitosa com a pessoa, você não vai ceder só porque o outro quer que você faça diferente. Então, identidade te dá tranquilidade, segurança de saber quem você é. E Deus está tentando reconstruir o original naquele povo que estava tão sem identidade, perdido, com medo, e Deus está dizendo o seguinte: calma, a gente vai reconstruir isso, mas eu quero te dizer qual que é o original. E a gente não pode esquecer que quem descreve o Êxodo e recebe as tábuas e tudo mais é o mesmo que descreve o Gênesis. Sim, sim. É o mesmo Moisés. Então Moisés é que vai contar essa história do que é o original, do que é a criação, como que foi a criação. E a linguagem que ele vai utilizar, a gente não pode esquecer, é a mesma linguagem que Deus está influenciando ele a construir de identidade no povo. Porque ele escreve esses livros na peregrinação do deserto, onde Deus está construindo identidade naquele povo. Então, a linguagem de Gênesis, a linguagem dos 10 mandamentos e a linguagem do Pentateuco, daquele povo que está sendo ali conduzido por Deus e por Moisés, é reconstruir a identidade, mas conectar essa identidade não com quem eu sou hoje, mas com quem Deus planejou que nós fôssemos lá no Que Éden. legal é entender esse contexto bem mais amplo. Sim. Esse contexto em que os 10 mandamentos faz sentido. Sim. Porque não é solto, né? Não é Deus se demonstrando de uma forma... Autoritária. Isso! E só. E acabou ali. Deus se demonstra a partir dos 10 mandamentos e ponto. Não. Deus se demonstra ali. Mas aí ele explica também, Sim. né? Que identidade é essa? Sim. Porque o que é o original para entender o que é adulterado. Sim. Né? Pensa em carro, né? Acho que quase todo mundo aqui já passou por alguma situação onde botou uma gasolina que não tinha muita qualidade, foi lá e ficou na mão. Normal a gente passar por isso, né? Sim. E a gasolina adulterada que a gente fala no Brasil é aquela que é fora da gasolina que tem as métricas bem estabelecidas pela indústria. Se eu não me engano, quem cuida disso aí, de normas e regulamentos, é a ABNT e tal. Então, existe um regulamento de composição da gasolina que é vendida nos nossos postos. Se você coloca mais petróleo e menos álcool, que você poderia pensar assim, é mais gasolina e menos álcool, bom para o meu carro. Não. Vai ser ruim, porque o seu carro, construído e fabricado para o mercado brasileiro, ele vem com um motor a combustão preparado para esse tipo de gasolina. Então, eu que morei no Rio Grande do Sul durante muito tempo, eu me lembro que quando a gente ia para a fronteira com a Argentina ou com o Uruguai, muita gente pegava e enchia o tanque com a gasolina de lá, porque tem a tal de 8 octanas, alguma coisa assim. Eu não lembro mais como é que era a situação, mas era alguma coisa assim, octanagem diferente. E aí o pessoal falava, porque rende mais, porque o motor fica mais potente. Porém, os fabricantes falam que não vale a pena fazer isso, porque se você fizer com frequência, vai prejudicar o seu motor. Porque está fora do original. Mesmo que seja uma gasolina melhor, assim, entre aspas, está fora do original, está fora do propósito para aquele seu carro. Então, Deus sabe qual é o nosso propósito. E Deus sabe qual é o original. Tudo que sai fora do original é adultério. E aí, tem um ponto nesse mandamento que eu acho interessante, é que o mandamento ele fala com relação, a palavra adultério, ele tem uma conexão na história da língua hebraica com uma palavra que tem conotação sexual. Então, ele está falando realmente
da questão sexual, mas não está falando do sexo pelo sexo em si. Senão a gente poderia dizer que adultério é ter relação sexual fora do casamento, e é isso. Mas não. Ele está citando a questão sexual porque naquele tempo, sexo era casamento. Então, o seu compromisso com o seu parceiro, com o seu esposo e tudo mais, ele se dava através do sexo. Então, o sexo é o ápice do casamento, é o ápice da relação a dois. Então, ele não está falando só sobre ato sexual, ele está falando sobre casamento. E, mais uma vez, eu repito, qual que é o original do casamento? Onde a gente aprende qual é o original do casamento? No Éden, em Gênesis. Vamos voltar para o Éden? Vamos voltar para o Éden, então. Vamos entender, então, como que o casamento se dava a partir de Adão e Eva, para tentar entender um pouco melhor esse adultério, esse não adulterará. E sabe, Bruna, eu não sei, eu vou fazer essa pergunta aqui, a gente não combinou isso, mas eu não sei quando foi a primeira vez que você viu o Murilo, mas todo mundo diz que quando viu a pessoa que assim se casou de fato, o primeiro olhar, o primeiro assim reconhecer quem é a pessoa e tudo mais, tem duas possibilidades. Ou é o amor às avessas, que vai dizer assim, nossa, esse cara, nunca que eu ia querer ter alguma coisa com essa pessoa. Ou o amor mais claro, que é, nossa, que pessoa é essa? Que a indiferença não é amor. Se você olhar para uma pessoa na rua e não pensar nada, essa é indiferença, não tem amor nenhum. Quando você olha para uma pessoa e tem um certo tipo de incômodo, isso é de alguma forma um tipo de amor, ainda que às avessas. Olha, não havia pensado nisso. Mas então foi amor às avessas. Foi amor às avessas? Ele entrou na minha igreja, como assim, entre alguém desconhecido que a gente tem? Minha igreja e tal. É isso, é meu, né? Esse sentimento de posse está intrínseco ao ser humano. Sim. Ele entrou na minha igreja com o irmão dele. Eu só olhei e falei assim, quem são esses dois rapazes metidos na minha igreja? Aí, já chegou com pompa, né? Daí já fica aquela coisa, né? Mas todo relacionamento, e você pode ainda dizer, no dia do seu casamento, no dia que vocês casaram, com certeza a cena do primeiro momento que vocês se viram deve ter passado na sua cabeça. Por mais que um monte de coisa está acontecendo no dia do casamento, a gente está preocupado com vestido, isso, aquilo, ia andar, não posso cair no meio do caminho, qualquer coisa nesse sentido. No momento que a gente está ali, frente a frente, a gente vai passando um filme de como a gente se conheceu, o que aconteceu. Eu lembro muito que eu também conheci a Tati na igreja. Olha lá, a igreja proporcionando encontros, exato, né? E eu era da recepção. Então, ela chegou na igreja, e ao contrário desses avessas, para mim foi tipo assim, nossa, que sorriso bonito. Mas assim, tanto que ela até hoje eu falo, né, que ela é minha garota sorriso. Mas assim, os relacionamentos, o contato, esse vínculo de olhar e descobrir algo, está desde a história do Éden. Porque olha só que legal essa história, né? Boa parte das pessoas conhece bem essa história. Deus forma Adão. E ainda não formou Eva. Mas ele forma Adão e Eva no mesmo dia. Não é como se passaram eras e Adão, ai meu Deus, poxa, eu estou aqui sozinho. Não. Adão sentiu solitude, que é diferente de solidão, no primeiro dia que ele estava criado. Deus formou ele, mostrou tudo que tinha de bom, e ele fez uma conexão lógica, fantástica. Uma vaca com o boi, com o cavalo. E ele fez uma conexão. Todo mundo aqui tem companhia. Ele poderia pensar o seguinte, tá bom, a minha companhia é Deus. E ele não estaria errado. Porque Deus realmente era a companhia. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre essa formação do casal é que o casal só existe porque existem indivíduos. E isso é um negócio muito importante. A individualidade. Ela faz parte daquilo que nós somos. Então, você, Lucas, tem a sua individualidade. Sim. A gente chama de subjetividade também, né? Isso. Aquilo que é só seu. Exato. E ainda que a Tati seja a sua companheira, ela também tem aquilo que é só dela. Certo? Vocês se conectam, certo? Sim. Mas você é o Lucas e ela é a Tati. Ela não deixou de ser Tati, nem você, Lucas, e nem você... Até que se misturam um pouco. Lógico.
Quanto Mas- mais tempo passa, mais se mais mistura, mistura né? acontece. É aquilo, não sei se é meu prato preferido ou se é o dele, porque já se tornou Já meio misturou. que... É. Mas é aquilo que você gosta de fazer sozinho e ela também gosta. Sim. Solitude. Solitude. E é muito interessante porque a descrição que Moisés faz ali, ele deixa bem claro, até mesmo na forma como ele descreve, num primeiro momento, o primeiro ato do sexto dia é a criação do homem. E é interessante porque há o ato da criação do homem, o ato da criação da mulher e o ato da criação do Éden, porque essas três coisas foram feitas com a mão de Deus. Há um detalhe no verbo utilizado para falar da criação do homem e da mulher, que é o mesmo verbo falando sobre o plantio de Deus do jardim. Toda a terra era linda, perfeita, maravilhosa, mas Deus coloca a mão no homem, para formar o homem, na mulher, para formar a mulher, e no jardim. E esses três, eles são como se assim, cria-se o subjetivo, o homem, indivíduo, cria-se a mulher, indivíduo, eles se conectam e eles vão viver essa conexão real agora, dois indivíduos sendo um, no Éden. E interessante que o Éden é a morada de Deus, ou seja, os dois vão viver a sua completude com Deus. Porém, isso é muito importante a gente falar, porque hoje a gente tem, infelizmente, tanto uma masculinidade frágil, a gente vive num tempo onde, né, falar sobre direitos de mulheres, algumas pessoas falam assim, mas e o dos homens? É incômodo, né? Causa Exato. esse incômodo. E eu já ia te perguntar sobre isso, né? Sim, porque Deus cria a mulher indivíduo, certo? Sim, sim. Com tudo aquilo que a fazia mulher. Sim. E a descrição do Gênesis nos apresenta a mulher como auxiliadora. Isso. Né? Co-participante ou coajudadora. É isso que Deus fala para Adão. Para Adão. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja da mesma natureza, idônea. Então, olha só, vou te fazer uma auxiliadora, mas que é da mesma natureza. Então, se você é um indivíduo na sua solitude e que você tem o seu Deus para sua companhia, porque era isso, né? Todos os animais tinham companhia, Deus seria a companhia dele, sim, fato. Mas ainda ele desejava uma companhia que fosse da mesma natureza. Mas Deus ali está na sua companhia e aí Deus diz o seguinte, olha, vai dormir. E isso que eu esqueci, né? Que a gente estava falando. Quando Deus forma Adão, imagina isso. Eu não sei se eu falei na série passada, mas imagina, Deus forma Adão do barro, né, com as suas próprias mãos, sopra o fôlego de vida, e aí Adão vem a existir, né? Ele deixa de ser um boneco de barro e vem a ser alma vivente. E é muito legal porque quando ele abre os olhos, o que ele vê pela primeira vez? Deus. Então ele vê Deus olha, não tem como, Deus tinha que conversar, tinha que ter relacionamento ali. Adão abre, que é isso? E Deus disse, olha, eu acabei de te trazer a vida. Você não era nada, você era barro, mas eu te dei vida e agora você é um ser pensante, você é livre, você pode tomar suas decisões, mas deixa eu te contar a história até aqui. E aí eles passam um tempo ali, não sei se Deus faz um supletivo, um resumão, alguma coisa assim. Beleza. Adão, então, vai permanecer ali agora algum tempo, absorvendo aquilo que Deus fez, que é a terra perfeita, ainda não estava o Éden. E aí, nesse processo que ele sente, né? Quero ter uma companhia, que seja da mesma natureza que eu. E Deus diz, então tá, vai dormir. E Deus dá um sono, a primeira anestesia, né? Vamos dizer assim, para quem gosta de medicina. Ele dorme, Deus retira uma costela. Pastor, você acredita mesmo nisso? Meu amigo, se eu acredito que ele fez do barro, por que eu vou ter dificuldade que fez uma costela? Eu não acho necessariamente que todas as partes são literais para que Deus tenha poder de fazer algo. Tanto Moisés tinha uma incapacidade linguística de explicar a maravilha da criação, porque é difícil, até mesmo para nós hoje, com tamanho recurso de linguagem que a gente tem, se Deus te desse a visão do que foi criar tudo do nada... Faltariam palavras para expressar, né, o que foi isso, porque foi um ato maravilhoso. Grandioso. E cheio de milagres, do sobrenatural, até mesmo porque Deus ele está além do natural. Da nossa compreensão psicológica. E só o fato de ter todo esse processo, Moisés ele tem um objetivo. Lembra que eu te falei? O objetivo que Deus está inspirando Moisés é reconstruir
identidade. Não é descrever com detalhes como foi exatamente aquilo que aconteceu, entende? O objetivo é reconstruir identidade, porque a identidade tinha sido quebrada por conta dos 400 anos de escravidão e a mistura de teologias e de perspectivas de início de mundo e tal. Então agora Deus vai reconstruir, e dentro da reconstrução Deus está dizendo o seguinte: eu formei o homem com propósito, ele era um indivíduo. Eu formei a mulher com um propósito e ela se tornou um indivíduo. Porém, Deus faz ele dormir, tira da costela, forma uma mulher. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, o que ele vê não é Deus, agora o que ele vê é Eva. Lembra que eu falei do olhar, né? O primeiro olhar que a gente tem? E a Bíblia diz que Adão ficou tão assim movido que ele produz, nas palavras de Moisés, a primeira poesia dedicada ao seu amor, a Eva. Porque aquela frase que em português não parece nada poesia, né? Pois essa será chamada carne da minha carne e osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Não tem sonoridade nenhuma em português, mas tem muita sonoridade na língua original que Moisés escreveu, né, no hebraico. E é muito bonita essa forma de descrever, né? Porque ele fala justamente que o homem, a mulher foi feita do homem, então ele usa a raiz da palavra homem, que é humanidade, ou seja, o todo da humanidade. A mulher foi tomada da humanidade para ser feita. Só que a humanidade se completa na palavra feminina de mulher. Então pega a palavra, por exemplo, que é utilizada para falar do varão, foi tomada, a varoa foi tomada do varão. É ish e ishá. Então veja, ish e ishá, só botou, em português a gente colocaria ali só uma palavra, uma vogal, mas não é, né? Lá são duas letras, mas o ish, ele é uma palavra incompleta no hebraico. O ishá é a palavra completa, porém ish é humanidade. E ishá é a palavra completa para falar sobre o casal. Então é muito interessante porque assim, é uma riqueza que existe na língua hebraica, mas que traz para nós muita compreensão sobre o que Deus formou. Deus formou uma mulher perfeita, indivíduo, sabe? É ela com Deus, porém, quando ela se une com Adão, eles descobrem uma realidade nova, que é estar juntos com Deus, juntos entre eles e com Deus, que só quem é casal consegue descobrir e desfrutar. Não é como se a vida não tem significado se eu não casar. Se eu não for casar, a mulher que não casou, então não cumpriu o seu propósito. Não é isso. Até mesmo porque Deus cria Adão e cria Eva, né? Se Dois quisesse indivíduos. se quisesse criar dois que são um só de fato, teria criado seres siameses, né? Um tronco só, duas pernas e dois troncos, com duas cabeças, não sei. Mas assim, não, ele cria dois indivíduos que vão ter sua conexão em realidade de relação com Deus individualmente. Porém, quando eles se unem, eles descobrem uma vivência que quem está unicamente com Deus não tem. E não porque não perdeu, só não deixou de ganhar. Tá um discurso complicado isso, né? Mas é bem isso, assim. É muito interessante que a Bíblia vai construindo ali no Éden essa perspectiva de que eles desejam um ao outro. Então eles se olham, e essa é a perfeição original. Então Deus diz o seguinte: te fiz uma parceira, uma auxiliadora. E aí você perguntou, e aí, isso não está menor? Auxiliar, né? Quando você vai procurar uma vaga de emprego. Sim. E lá está escrito auxiliar. Isso. Você já pensa no quê? Não é menor. É menor, não é o cargo em si, mas é para auxiliar aquele cargo. É uma patente menor, é uma patente mais baixa. Você tem. Só que essa é a linguagem, essa é a perspectiva mais ocidental da palavra auxiliar. No contexto hebraico, e não só do hebraico, mas do Oriente Médio, diz o seguinte, até eu não me lembro como é que existe um provérbio popular bem conhecido lá, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que aquele que não faz a tarefa e necessita de um auxiliar é que está sem força. Então quem vem com força é o auxiliar. Então quem auxilia tem força. Quem é auxiliado está sem força. Vou trazer aqui uma ponte com a educação também, com a vertente teórica que eu acredito. Sim.
E é o seguinte, existem algumas coisas que a criança não consegue fazer sozinha. Né? Não só a criança. Eu falo criança porque é o meu contexto, é aquilo que eu vivo, mas que qualquer pessoa, no processo de aprendizagem, tem muita coisa que a pessoa não vai conseguir fazer sozinha. E aí, aquele que sabe mais se coloca como mediador desse processo. Sim. Uma espécie de auxiliar. Auxiliador. A ponte entre aquilo que a pessoa não sabe e aquilo que ela precisa saber. Né? O tal mediador. Sim. Então, quando a gente pensa na mulher como auxiliadora, eu penso nela dessa seguinte forma. Sim. Como alguém que sabe alguma coisa que o homem não sabe e que vai ajudá-lo a descobrir isso. Sim. E a recíproca é completamente verdadeira. Sim, é claro, Porque né? o indivíduo sozinho, ele tem uma perspectiva divina e que ela é completa. Você não perde nada, porque Deus é tudo para nós. Porém, quando dois se unem, os dois auxiliam, os dois entram num processo mútuo de auxílio para compreenderem quem é Deus. E é por isso que daí surge vida. E Deus diz que a vida surge justamente de unir essas duas partes, né? E que é fantástico. Eu não vou entrar muito nesse debate acalorado com relação à vida, se há necessidade de homem, de mulher, ou como que faz. Mas, de fato, assim, se a gente fosse excluir completamente a perspectiva do que é feminino e masculino dentro da concepção de vida, a gente precisa, de fato, de duas coisas que não estão no mesmo corpo para produzir vida, que é um óvulo e um espermatozoide. Eles não estão no mesmo corpo, eles precisam chegar num ambiente onde os dois se unem. Sim, né? Aí, se a gente vai discutir se isso é ambiente feminino, masculino e tudo mais, eu acho que hoje a gente está num momento onde essas discussões estão sendo trazidas também para o ambiente da igreja, mas não é o nosso foco aqui. Mas, de qualquer forma, você vê que a vida surge e o processo de perceber a bênção de Deus fluindo através de Adão e Eva para produzir vida, é na união deles. E essa união é a união original. E na união original, você é auxiliador, você é cuidador, você é zeloso, você é companheiro, porque eles iam descobrir tudo isso juntos. E não existia um processo não existia o pecado que a gente nasceu com o pecado da nossa mãe, né? A gente nasceu já pecador desde o ventre da nossa mãe. Não existia isso, não existia essa ruptura do pecado. Então, todo o processo original era numa confiança realmente de entrega, de você dizer o seguinte: tá, você é carne da minha carne e osso dos meus ossos, mas eu sou carne da tua carne e osso dos seus ossos. Então, a gente vive junto, em comunidade. E é muito interessante isso, sabe? A gente chama isso de processo dialético, né? Eu influencio o outro na mesma medida que o outro me influencia. Isso. E nesse processo que é para sempre, eterno, né? Que é, enquanto existir relação humana, sim, a gente vai viver nessa troca, porque é de fato uma troca. Sim. Tem um pensador que fala o seguinte, que nenhum de nós é uma ilha, né? E ele diz isso justamente porque você nunca vai conseguir viver sozinho. Existe a sua individualidade, mas qualquer indivíduo que seja completamente sozinho, esteja sozinho, sem nenhuma relação, ele não está em si, ele surta. Sim, a gente não consegue vivenciar de fato quem nós somos se eu não tiver o outro. Sem o outro. E é bem legal isso. Isso é muito legal. E aí, quando a gente entende qual é essa originalidade lá no Éden, a criação de Deus, o cuidado, a parceria, quando a gente vai então para a ruptura do pecado, no Éden ainda, a gente vê que a primeira coisa que é rompida, e nitidamente rompida, é a parceria. Então, se houve essa ruptura do original, no adultério já ali no Éden, a gente começa a entender que o que Deus está tentando reconstruir realmente lá no Sinai é o seguinte: existe uma originalidade do encontro de duas vidas que não é apenas o contato sexual, que não é apenas o adultério por conta do outro ter uma relação sexual com uma pessoa de fora do casamento, ou para aqueles que são não casados, virgens ainda, você ter uma relação sexual antes do seu casamento. Não é só isso que é adultério, isso também é adultério. Mas expande muito mais para o seguinte: quando você falha na companhia, na parceria, no cuidado, no zelo com a pessoa que você está junto, você já está adulterando.
Já está saindo da identidade Original, do que Deus formou homem e mulher. Então, é interessante para a gente entender por duas coisas. Primeiro, pastor, está ficando muito difícil. Aí fica muito difícil. Se adultério é tudo, então, se eu falar rude com meu marido, então eu adulterei? Sim. Se você não apoiar? Também. Se você for indiferente, sabe aquela coisa, a gente está casado, mas a gente nem está mais casado? Também já está em adultério. Ou qualquer violência psicológica, porque hoje isso, trazendo para o nosso contexto atual, se formos pensar nas relações interpessoais, a gente se depara com isso. Sim. Com abuso emocional, né? Aquela, quando você destrói a identidade do outro, você também está adulterando. Então, quando você diz o seguinte, mas tu é burro mesmo, né? É como ser idiota. Sabe, quando a gente usa formas de tentar destruir quem é o outro, menosprezar e tudo mais, você está adulterando. Aí você pode dizer assim, não, mas aí tudo virou adultério. Bom, é só você pensar com relação ao original. O que Deus intentava e planejava no original? Se você adulterar, você está tirando do original. E isso faz com que a gente entenda o seguinte, no fim não tem casamento perfeito. Eu ia falar isso agora. Agora já fiquei preocupada. Né? E se não existe casamento perfeito, é isso que nós chegamos à conclusão agorinha mesmo. Se não existe casamento perfeito, o que Deus queria mostrar para o ser humano ao colocar esse não adulterarás nos mandamentos? Eu acho que é o mesmo que ele queria com todos os outros mandamentos. É fazer com que a gente entenda que a lei não é a nossa bússola moral. E Deus não estava querendo colocar dentro dos 10 mandamentos lições para dizer o seguinte, olha como você errou aqui, olha como você é ruim aqui. Não, ele está dizendo o seguinte, porque, lembra, essa linguagem negativa dos 10 mandamentos é uma linguagem de escravo, que a gente já falou isso no primeiro e no segundo mandamento. O que Deus está fazendo, na verdade, é trazendo essência, e na essência, lá na eternidade, Deus, quando Deus formou os primeiros seres, por que ia falar de adultério? Se a lei de Deus é o caráter de Deus, por que eu vou falar de adultério se era impossível para as criaturas pensar em tirar do original? Né? Ou adultério no sentido até mesmo sexual. Não. Então, a essência do mandamento não é nem o sexo e nem só a questão de quebrar, quebrar ali do original. Mas é o seguinte, aonde você está focando nos seus relacionamentos? E o 7º mandamento é isso, né? Você precisa focar o seu relacionamento com o próximo e estabelecer ele com Deus. Lembra? Deus forma no primeiro ato o homem, no segundo ato a mulher, e o terceiro ato que é junto com Deus. Então, o 7º mandamento é, lembre-se do original. O original é você, indivíduo, com a outra parte, indivíduo, mas numa conexão com Deus. E o que faltar para você, Deus supre. Se faltar amor, Deus supre. Se faltar perdão, Deus supre. Se te faltar paciência, Deus supre. Porque assim, esse formato da gente ensinar o adultério, não adulterar, tornou um monte de casal que às vezes tem uma história linda e porque uma das partes toma o ato físico, muitas vezes, do adultério sexual, que a gente falou lá no início, que é a parte mais condenável, todo mundo diz o seguinte, não, se separa de uma vez, acaba com essa história, imagina, você vai deixar ele. E aí não existe espaço para o perdão. Mas em muitos outros casos em que existe, vamos pensar em adultérios não visíveis, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, pode se manter. Às vezes a própria parte que foi ofendida pelo adultério sexual, que foi ofendida porque o outro, mas ela se tornou durante os anos que se passaram indiferente. Não foi parceiro ou não foi parceira, não teve presente, não deu apoio, não deu carinho, não foi realmente a carne da minha carne, o osso dos meus ossos. Então você também estava em adultério. Essa própria pessoa perdeu a sua identidade, a sua identidade original, não tentou buscá-la, porque nós estamos falando de busca. Busca.
chegar até lá é um processo, Muito mas difícil. é a busca pela identidade original. Uhum. E nessa relação não foi só uma, mas Não, as as duas duas em partes. muitos momentos. E normalmente porque a gente dá vazão muito mais ao pecado sexual dentro do mandamento do adultério, então não há perdão para o pecado sexual. Então assim, É se a você, marca, se né, que você se carrega. não me trair sexualmente, mas sabe, não for parceiro, não for auxiliador, não me apoiar, não me der carinho e tudo mais, e aí eu ficar super magoado e tudo mais, eu tenho que te perdoar. Mas se você me trair sexualmente, eu não preciso te perdoar. Então, todos os outros ambientes que machucam, corroem o coração, destroem confiança, a gente não perdoa. A gente já não perdoa, porque a gente você deve perdoar, quer dizer, você precisa perdoar. Mas aquele pecado sexual que muitas vezes sabe, apenas o último estágio de vários adultérios, aquele a gente diz o seguinte: não, esse aí eu não perdoo. Essa forma de olhar para a lei de Deus, ela se tornou tão mesquinha, tão pequena, tão superficial, que as pessoas realmente pegam apenas esses nãos e tornam isso a grande moralidade das suas vidas. Eu nunca traí ninguém, ou seja, eu nunca fiz sexo fora do meu casamento, então eu sou um bom marido. Mas assim, eu não dou suporte à minha esposa, eu deixo ela se virar com os filhos, com a casa, com o trabalho dela, com tudo. E tudo isso causa o quê? A anulação da própria individualidade da pessoa. Então, eu anulo ela em prol do meu eu. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E o contrário também acontece. Quantos casais eu conheço onde a mulher se tornou tão indiferente ao marido e tudo mais, que nega para ele carinho, presença, amor, sexo e tudo mais. Então, assim, a gente está num momento realmente onde a lei não está ajudando mais, porque a gente fica concentrado nos pequenos, sabe, nas pequenas coisas. E a gente não abre para essa realidade muito além, né? O outro lado da lei, que até mesmo não é à toa que é o nome da nossa série. Então, eu queria dizer isso, justamente nós queríamos trazer isso, essa concepção para vocês, de que o não adulterar não é simplesmente um chamado para você ser perfeito, puro nos seus comportamentos sexuais, quer seja como solteiro ou como casado. Não, ele está te chamando para você conhecer qual é o plano original, qual é a identidade que Deus formou no Éden para a humanidade, quem que Deus quer que você seja, e que você busque isso, como a Bruna falou, é uma busca constante para a gente fazer aquilo que Deus nos formou, quem Ele me formou, e não adulterar esse plano. Não adultere dentro dos seus relacionamentos conjugais, não adultere dentro dos seus relacionamentos pessoais, porque no final das contas o que Deus quer é que você possa viver a maravilha que é tanto a solitude quanto a companhia de um relacionamento perfeito na companhia de Deus. E eu tenho certeza que quando você abrir a sua mente, expandir a sua mente para entender o que há muito além, no outro lado da lei, Deus vai te dar o amor, paciência, benignidade, compassividade, compaixão, para você ser, de fato, a auxiliadora ou o auxiliador que o seu marido, que a sua esposa, que as pessoas ao seu redor necessitam. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Saí de casa, fugi do meu irmão, só me resta o deserto. A noite é tão fria, perigos me cercam, estou tão longe de minha mãe. Como pude enganar o meu pai? Agora estou sozinho.
Olha pra cima, não me esqueci de ti. Sou o Deus de teu Pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba. Eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra. Poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Olha pra cima, não me esqueci de ti. Sou o Deus de teu Pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba. Eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra. É o nosso encontro, poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir. Perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se te perseguir. Perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei.